Porquanto passai aí as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedá e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória, pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porquanto o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Aqui no início do versículo 10, passai as ilhas de Quitim, vede, enviai a Quedá, ou terras costeiras, ou regiões, Chipre, ou as terras litorâneas do Mediterrâneo em geral. Quedá, provavelmente no deserto da Arábia, na direção oposta de Chipre. Deus estava dizendo que até mesmo as nações pagãs, como Quitim é Chipre, no ocidente, e Quedá. Quedá se refere à terra de tribos árabes que viviam no deserto a leste da Palestina. Mesmo estas terras pagãs, esse povo pagão permaneceu leais aos seus deuses nacionais, mas Israel havia abandonado o único Deus, trocando por um objeto de adoração completamente inútil e sem valor. Versículo 11, ele diz, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum valor, de nenhum proveito. O Deus de Israel foi trocado por deuses que não tinham nenhum poder para ajudar Israel. E aí o versículo 12, ele diz, é interessante, espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. A idolatria incomodando os céus e a terra, trazendo perturbação de horror, de espanto, de pasmo, diante de algo desse jeito. É como se fosse um ato ele descreve nos versículos anteriores, um ato de desinteligência, para dizer o mínimo, para não ser rude aqui na Rádio Nordeste. De desinteligência, de trocar uma coisa de muito valor por uma coisa sem valor nenhum. E aí ele diz, horrorizai-vos. O versículo 13 diz, porque meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, rompidas, furadas, que não retêm água. Um contraste vivo entre a água fresca de uma fonte perene e de um poço, de uma cisterna, cuja água era salobra, na melhor das hipóteses. Mas agora completamente vazia, furada, arrebentada, sem reter água. Quem trocaria uma fonte de água viva por uma cisterna quebrada, rompida, por um poço que coleta água de chuva, mas não a retém? Ou que um poço que deveria estar retendo água, mas está furado, está arrebentado. Deus disse aos israelitas que estes estavam fazendo exatamente isso, quando se afastavam dele, o manancial de águas vivas, voltando-se à adoração dos ídolos. E não apenas isso, mas as cisternas que eles escolhiam estavam quebradas, vazias. O povo construiu sistemas religiosos para guardar uma verdade, e esses sistemas eram inúteis. Você lembra de alguma coisa do presente século? Pois é. Enquanto eu estava comentando isso aqui, eu lembrei das heresias do presente século. São cisternas rotas que não retêm água. A teologia da prosperidade. Crente não pode adoecer, crente não pode passar por dificuldades financeiras, o crente tem que ter sucesso sempre, o crente tem que ter vitória sobre todas as coisas, ele tem que ser o maioral em tudo. De onde é que esse povo tirou isso, minha gente? Isso é cisterna rota. Confissão positiva, bota a mão em cima de um carro sem dinheiro nenhum para comprar, ele é meu e Deus vai ter que me dar. Porque, de acordo com a Bíblia Sagrada, ele tem que cumprir. Ele é fiel, ele vai cumprir com a palavra dele. E eu estou determinando aqui. Não pode. Só quem determina é rei. Ele é Deus. A gente é servo. Mas, na verdade, essas teologias falsas, essas heresias, elas têm a mesma função, é confundir o relacionamento do ser humano com Deus, é atrapalhar a maneira correta, íntegra, submissa, dependente de Deus, mas agradecidos. Nós dependemos de Deus
para todas as coisas. E devemos ser agradecidos, porque Ele, tudo que Ele faz por nós é por pura bondade dEle. Ele não nos deve nada, pelo contrário. Ele, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, nos concedeu que tivéssemos vida, nos deu vida e nos deu salvação, nos tirou de um charco de lodo, nos tirou da condição de, enquanto caminhávamos para o inferno, Ele nos tirou dessa desgraça, dos grilhões do pecado, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde que este Deus nos deve alguma coisa? Isso é absurdo de pensar. Esses sistemas religiosos do presente século satisfazem a necessidade hedonista do homem, a busca pelo prazer, a busca egocêntrica da satisfação, tem que ser satisfeito, e temos que ter cuidado para não virarmos crianças mimadas, tem que dar, e se não der, eu vou tomar providências, eu vou agir. Eu já ouvi crente dizer, Jesus, senta aqui que eu quero ter uma conversa contigo. Eu ouvi respeitosamente a bobagem e pensei, ainda bem que este não é o meu Jesus. Porque se eu dissesse uma coisa dessa para o meu Jesus, eu acho que ele me fulminaria. Ele é Senhor. E eu chego perto dele com tanto medo de pedir, sabe? Com vergonha, na verdade, de pedir. A gente tem direito de pedir porque ele nos autorizou a pedir. Mas eu tenho constrangimento, porque quando eu me lembro, quando ele disse, no Evangelho de João, quando ele disse, se as minhas palavras estiverem em vós, se eu estiver dentro de vocês, se as minhas palavras estiverem dentro de vocês, ele diz, tudo que quiserdes que me pedirdes vos será dado. Olha, quando eu me lembro disso, e lembro que todas as palavras dele não estão no meu coração, não estão, minha irmã, não estão. Se estivesse, nós éramos muito mais crentes. Se estivéssemos, o fruto do Espírito estaria perfeitamente atuando em nossas vidas. Nós perdoaríamos, nós seríamos mais servos, seríamos mais submissos, seríamos mais atentos à palavra de Deus. Se o caráter de Cristo estivesse completamente dominando a nossa mente, a nossa vida, nós seríamos outra qualidade de crente. Com certeza, muito mais produtivo. Seríamos um farol, um astro, reluzindo no meio de uma geração pervertida, desorientada no mundo. Mas a gente não é isso, a gente precisa ser. A gente não pode desistir, não, a gente tem que continuar tentando. Mas a gente não é isso. Então a gente não tem direito de exigir nada de Deus. Israel saiu procurando a força do braço humano, saiu procurando a ajuda, ao socorro de nações ímpias, pagãs, e fazendo alianças desgraçadas para agradar a A ou a B, para não perder membresia. Sabe disso? Tem gente por aí negociando princípios e valores de Deus para não perder membresia. Venha para cá que aqui é mais fácil, venha para cá que aqui todo mundo pode tudo. Sabe, irmãos, isso não é dito muitas vezes com estas palavras. Mas, na essência, isso termina sendo dito. E tem gente trocando a sua fé sem perceber. Você está pensando que Israel estava se dando conta que estava fazendo isso? Estava não. Estava pensando que estava fazendo apenas pequenas concessões, porque eles continuavam praticando liturgicamente os atos religiosos, as festas religiosas de sempre. Eles estavam tentando servir a dois senhores, agradar a gregos e troianos. A gente precisa ter cuidado com isso, não faça concessões. Não se importe, se for chamado de radical, de babão, não se importe com isso não. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um Evangelho que nos leva por um caminho de renúncia, mas nos leva a um caminho de comunhão com Deus. E olha, ter comunhão com Deus também significa ter o cuidado, a proteção permanente dEle. Significa que Ele não nos deixa só, Ele não desampara, Ele não abandona, Ele não deixa você sozinho nunca, mas Ele quer relacionamento exclusivo. Ele quer que eu e você olhemos para Ele apenas. E aí a gente tem que dizer como Jó, não é fácil não, mas dizer como Jó, ainda que Ele me mate, nele confiarei. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é todo-poderoso. Põe tua confiança nele, põe tua esperança nele, anima o teu coração, enche a tua mente, porque isso te trará esperança. Amém? Pois é, eu me empolguei aqui,
porque eu acho muito importante essa aplicação, sabe? Se eu lesse a Bíblia só por ler, eu não sentiria esse prazer que eu sinto. Ela, para mim, é um manual de fé e prática, mas ela é uma carta de Deus para a gente, sabe? Quando a gente começa a ler, por isso que o texto do livro de Miqueias me faz chorar muitas vezes. E Jeremias, Isaías também. Mas Jeremias, o que mais me dói é que a gente se identifica como esse povo rebelde, trabalhoso, que causa tanta tristeza ao coração de Deus. A gente pode se esforçar um pouco mais, sabe? Eu e você. A gente pode ser mais crente. E como é que eu consigo isso, irmã Régia? Eu vou dizer o que é que eu acho. A gente consegue se ajoelhando nos pés deles, dizendo como meu neto me disse uma vez: vó, diz para painho que eu quero ser fiel, eu quero ser obediente, mas eu não consigo. Pede a ele. Senhor, eu quero ser obediente, eu quero levar em consideração a tua palavra, eu quero respeitar os teus mandamentos, mas eu não estou conseguindo, me ajuda aí. Ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele vai levar isso em consideração, porque ele conhece as nossas limitações. Ele sabe que a gente é fraco, que a gente é indefeso diante do pecado. Indefeso nós, mas com ele, com Jesus, nós somos mais que vencedores. Com Jesus, nós temos uma proteção infalível, intransponível, que é a bandeira do Espírito Santo de Deus, o penhor da salvação que está em nós, o selo da promessa que está em nós, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Ele é a nossa segurança, ele é a nossa esperança, ele é a nossa confiança. Anima-te nisso, tá? Porque com certeza Deus quer esse relacionamento mais estreito possível. Ele quer ter comunhão estreita comigo e com você. É orar mais, é ler mais a Bíblia. Se você ler e não entender, procura uma Bíblia na linguagem de hoje. Tem Bíblias muito acessíveis, tanto de preço como da forma como está escrita. Para uma primeira compreensão, está ótimo. Lê toda, o livro todo. Você nunca leu a Bíblia toda? Deixa eu lhe dar uma dica. Nunca leu inteira. Já leu muito a Bíblia, mas nunca leu ela inteira? Começa hoje. Começa em Mateus e segue até Judas. Lê na medida das suas forças. Consegue ler um capítulo? Lê. Consegue ler 10? Leia. Leia o que você puder. Vai botando esse livro para dentro, vai comendo, tá? De Mateus até Judas. Quando chegar em Judas, você para, começa em Gênesis. Quando você terminar o Antigo Testamento todinho, aí você entra de novo em Mateus e vai até Apocalipse. Aí você lê o Novo Testamento 2 vezes e lê a Bíblia toda. Acredite, você vai sair diferente depois desta leitura assim, corrida, tá? Deus abençoe você e a sua casa.